Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que é simplesmente vital na rotina hospitalar, a avaliação da disfagia em adultos. É um processo fascinante, sabe? Ele exige uma abordagem super sistemática, que vai lá do primeiro contato na beira do leito do paciente até o uso de tecnologias incríveis como a endoscopia. Afinal, cuidar da forma como a gente engole é literalmente cuidar da proteção das nossas vias aéreas, é garantir a sobrevivência e a nutrição adequada de quem está super vulnerável. Então vamos explorar tudo isso e entender como essa engrenagem funciona na prática. A nossa jornada de hoje tem um passo a passo bem claro. A gente vai passar pelo risco e elegibilidade clínica, depois para a avaliação funcional à beira-leito, em seguida vamos ver o desafio da traqueostomia, a videoendoscopia da deglutição e, para fechar o ciclo, os passos da avaliação instrumental. Vamos direto para o nosso primeiro ponto, risco e elegibilidade clínica, a primeira grande linha de defesa. Para entender a gravidade da disfagia logo de cara, a gente precisa conhecer o maior inimigo clínico de todos nessa história: a broncoaspiração. O grande problema aqui é o trajeto errado, o que traz um risco enorme à vida. Pensa só, quando algo que deveria ir direto para o estômago cruza a barreira das pregas vocais e vai parar nos pulmões, o risco de complicações respiratórias, tipo uma pneumonia aspirativa, vai lá para o teto. É uma situação de emergência, e é exatamente isso que todo esse caminho de avaliação tenta mapear e evitar a qualquer custo. Mas na prática, como a equipe do hospital decide quem realmente precisa daquela avaliação especializada da fonoaudiologia? Bom, os protocolos hospitalares ajudam muito nisso. Dá para notar que os critérios são divididos em categorias bem lógicas. Olha só. Basta um único critério maior, como ter uma doença neurológica ou apresentar sinais clínicos claros de aspiração, para o alarme soar imediatamente. Por outro lado, se estamos falando de critérios menores, como uma dependência para se alimentar ou perda de peso, aí são necessários pelo menos 2 para fechar essa indicação. Isso mostra perfeitamente como o protocolo médico não deixa espaço para achismos quando o assunto é proteger a respiração de alguém. Avançando agora para a seção 2, a avaliação funcional à beira-leito. É a hora de analisar a funcionalidade. Quando iniciar a via oral? Nossa, essa é a grande pergunta que ecoa todos os dias pelos corredores de internação. Decidir entre liberar a comida pela boca ou prescrever vias alternativas, como as sondas, é o grande divisor de águas no tratamento. É aquele equilíbrio super delicado, sabe? Entre garantir a nutrição ideal e proteger o paciente de um perigo iminente. Para responder essa pergunta com confiança, é preciso uma observação clínica impecável. E para chegar a essa resposta com total segurança, a avaliação na beira da cama segue sempre 3 passos cruciais. E o detalhe mais interessante desse processo: o alimento de verdade é a última coisa a entrar em cena. Primeiro, a equipe mergulha no histórico clínico e avalia o nível de alerta do paciente. Depois, é hora de checar a musculatura e os reflexos da boca e da garganta, tudo ainda em repouso. É só quando você tem garantias básicas de proteção que a deglutição real é testada, usando diferentes texturas e volumes. É como construir um escudo de segurança, camada por camada. Chegamos à seção 3, o desafio da traqueostomia e toda a sua complexidade respiratória. Para entender de verdade o impacto de uma traqueostomia, a gente precisa comparar esses 2 mecanismos de proteção. Claro que o ato de engolir conta como ajudinha da gravidade e do próprio formato da faringe. Mas, acima de tudo, depende de pressão. Um sistema respiratório fechado e saudável cria uma pressão de baixo para cima, justamente para impedir que a comida invada o pulmão. Só que quando existe uma abertura externa, que é o caso da traqueostomia, essa pressão interna, vital, simplesmente vai embora e a via aérea fica totalmente desprotegida. E não é só perda de pressão, não. Existe um impacto puramente mecânico causado por um balãozinho interno da cânula, que a gente chama de cuff. Ficar com esse dispositivo ali o tempo todo pode simplesmente travar a subida natural da laringe, que é um movimento chave de defesa quando a gente engole. E piora, isso pode tirar a sensibilidade da região e acabar com a força da tosse. E a tosse, convenhamos, é nosso alarme de emergência natural contra a expiração. É exatamente por causa de todos esses obstáculos mecânicos e sensoriais que pacientes traqueostomizados precisam de avaliações instrumentais super detalhadas e especializadas. O que nos leva à seção 4. A videoendoscopia da deglutição, a famosa FIS. Essa é a nossa confirmação visual. Agora a gente entra no território do exame padrão ouro. Aqui a gente tem um contraste incrível. A teoria anatômica mostrando o caminho exato do aparelho flexível é uma coisa, mas a visão real,
ao vivo e em cores, exatamente como o especialista enxerga por dentro, é fascinante. Isso permite avaliar minuciosamente se estruturas, como o véu palatino, estão se fechando direitinho para impedir que a comida suba para o nariz. É um nível de precisão que seria literalmente impossível de conseguir olhando só pelo lado de fora. E tem uma comparação que acende um alerta vermelho gigante na clínica. Às vezes, a gente tem uma anatomia limpa e saudável de um lado, mas em outros casos, nota-se um acúmulo óbvio e severo de saliva espumosa. Na clínica, isso se chama estase salivar. E o detalhe mais chocante é que, nesse ponto da avaliação, não foi dada nem uma gota de água ou comida para a pessoa. Pensa bem, se o corpo já não está conseguindo limpar nem a própria secreção natural, liberar qualquer dieta pela boca seria um risco gigantesco e quase certo de aspiração imediata. E assim, entramos na nossa última etapa, a seção 5, os passos da avaliação instrumental. Vamos ver como isso roda na prática. Realizar o teste funcional exige um preparo super rigoroso. Os alimentos são manipulados com diferentes consistências e recebem um corante azul. Por que azul? A resposta é simples e genial. O azul dá um melhor contraste visual possível contra a cor avermelhada da mucosa da garganta, entregando na hora qualquer desvio do alimento. E a postura também é essencial. Quem está sendo avaliado precisa ficar sentado, com a cabeça levemente inclinada. Simular a ergonomia exata de uma refeição real é vital para que os resultados mostrem de verdade como seria a segurança do paciente no dia a dia da internação. Agora, tem uma coisa na física desse procedimento que é de explodir a cabeça. O fenômeno do clarão branco, ou whiteout. Sabe aquele milésimo de segundo exato em que ocorre a propulsão forte para engolir? As paredes da faringe se apertam com tanto vigor que acabam abraçando a pontinha da câmera do endoscópio. O resultado? A visão bloqueia completamente e a tela fica toda branca. E não, o equipamento não deu defeito. Na verdade, isso é o auge da fisiologia humana em ação, bloqueando a luz. É a prova máxima de que a resposta motora do corpo aconteceu. E é exatamente quando essa luz volta, logo depois do clarão, que a mágica da análise clínica acontece. A equipe médica fica de olho em sinais de alerta super específicos. Será que a comida escorregou antes da hora certa? Ficou um monte de resíduo parado lá depois de tentar engolir? Aconteceu alguma penetração na via aérea superior ou, o que é muito pior, o alimento aspirou direto para os pulmões? E por fim, o corpo teve força para tossir e se proteger? É a combinação de todas essas pistas que vai ditar qual dieta é segura ou qual tipo de reabilitação precisa começar o mais rápido possível. E o que todo mundo quer encontrar no final é isso. Um movimento perfeito, em total harmonia. É a sequência ideal da fase faríngea em etapas. Começa ali na visão de repouso, avança para a epiglote tombando lindamente para proteger a entrada do ar, passa por uma contração super forte e termina no relaxamento total, sem deixar nenhum restinho de saliva ou sinal daquele corante azul. É um processo biomecânico simplesmente fascinante. E recuperar essa capacidade de proteção natural é, sem dúvida, a grande meta de toda terapia após fechar o diagnóstico. Para fechar a nossa exploração de hoje, fica uma reflexão muito importante sobre todo esse avanço tecnológico. O que a gente desconstruiu aqui não é só mais um exame de rotina. É uma verdadeira ciência visual rigorosa que salva pulmões e vidas todos os dias nas UTIs. Entendendo esse caminho clínico de ponta a ponta, dá para perceber o poder gigantesco de prevenir infecções super graves antes mesmo que elas comecem. Então, pensem nisso. Quanto mais a gente refinar essa capacidade incrível de enxergar um perigo invisível, quão mais rápido vamos conseguir encurtar as internações e devolver a autonomia alimentar em segurança para quem está em recuperação. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e que essa busca por conhecimento não pare por aqui.